muito boa tarde. Começa aqui mais uma edição do Estrangeiro, podcast de noticiário internacional do Brasil de Fato. Hoje vamos falar de Gaza, conflito que ficou, de certa forma, em segundo plano, invisibilizado até em comparação à guerra do Irã. Conflito também é um eufemismo. O genocídio que acontece em Gaza, afinal de contas, é um exército contra uma população indefesa, faminta e amedrontada. Um cessar-fogo que foi assinado em outubro pode dar a impressão de que as coisas, de certa forma, se normalizaram por lá, mas não é verdade. O genocídio continua, com ataques diários e muito palestino morrendo diariamente, praticamente, de fome, de ataques e de frio, de doenças correlacionadas com a falta de medicamentos. Afinal de contas, Israel controla absolutamente tudo que entra ou não entra na faixa de Gaza. Seja comida, seja água, seja medicamento. E ataca quem tenta ajudar os palestinos na faixa de Gaza, como o Thiago Ávila, o brasileiro Thiago Ávila, e os outros integrantes da flotilha Sumud, que tentaram mais uma vez levar ajuda para lá. Na verdade, tentaram externar para o mundo o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, e é por isso que a gente vai falar disso hoje. Eu sou Rodrigo Durão, e está aqui comigo Muniz Ravena, coordenadora de jornalismo aqui do Brasil de Fato, para estar com você de novo nas férias do Lucas Stanislau. Olá Durão, olá para nossa audiência. Que bom estar aqui com vocês hoje. Apesar da discussão desse tema, né, que vem aí com mais de um ano da gente debatendo e denunciando o genocídio em Gaza. Esse é o Estrangeiro, videocast de política internacional do Brasil de Fato, que vai ao ar toda quarta-feira às 15h na Rádio Brasil de Fato 98.9, no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Acompanha a gente, toda quarta a gente está aqui. E hoje a gente vai resgatar as últimas notícias sobre o conflito, o genocídio em Gaza, a situação do ativista Thiago Ávila e dos outros integrantes da flotilha Sumud, que estão no aguardo da deportação. Há indícios que Israel está sendo acusado... Há indícios de Israel não deportar o Thiago Ávila, né? Ele está aí sendo acusado por pertencer a uma organização que o Estado de Israel caracteriza como terrorista, considera terrorista, né? Hoje, até a Organização das Nações Unidas pediu a liberdade do Thiago Ávila. A gente vem discutindo aqui que efetivamente os pedidos da ONU têm tido pouca amplitude, né? Tem tido pouca importância na geopolítica, mas achamos importante mencionar aqui isso. Então, a ONU pediu a liberdade do Thiago Ávila e do seu colega espanhol-palestino, Saif Abu Keshek, também acusada de pertencer a uma organização sancionada pelos Estados Unidos, né? A Conferência Popular para os Palestinos no Exterior. Eles foram capturados ilegalmente por Israel, então a gente tem vários analistas caracterizando como um sequestro, ato de pirataria, porque foi em águas internacionais. Israel não teria ingerência lá, né? E a coisa pode ficar até pior para ele, porque se ele for realmente acusado judicialmente de pertencer a um grupo terrorista, ele pode ser condenado. Né, com as leis sendo julgado em Israel, né? Pois é. Eles foram capturados, como a gente disse, ilegalmente na última quinta, dia 30, em águas internacionais, quando estavam a caminho de Gaza, e devem permanecer presos pelo menos até domingo, né? Há muitos relatos de maus tratos, né, pelos outros integrantes que foram já libertados, que compunham a flotilha, né? Nesse meio tempo, né, essa semana teve a morte da mãe do Thiago Ávila aqui no Brasil, que já tinha um quadro de saúde bem debilitado, e é sobre essa situação que a gente vai conversar aqui hoje no Estrangeiro. Mandem comentários, perguntas, a gente está aqui com o nosso time de comentaristas, hoje recebendo diretamente de Moscou nosso correspondente Sergei Monin. Bem-vindo, Sergei, para participar aqui com a gente. Olá, pessoal. Prazer participar novamente do Estrangeiro. Sergei, já queria começar contigo, você atualizando a gente de qual é a situação atual, né? Quais são as últimas notícias dessa crise em Gaza? Pois é, Muniz, a gente teve o cessar-fogo anunciado, né, no final do ano passado, mas a primeira coisa que a gente deve dizer é que esse cessar-fogo está longe de encerrar o conflito, né, a tragédia humanitária e política, por que não, da situação que envolve Israel, Palestina, e já transcende, né, vocês citaram
a questão do Irã, mas especificamente em Gaza, o que a gente percebe nesses últimos meses é uma suavização, uma melhora na intensidade dos bombardeios, né, que destruíram a Gaza nos últimos anos, mas eles estão longe de cessar completamente, né? Então, nos últimos dias houve relatos de novos bombardeios em Gaza. A gente tem uma situação humanitária catastrófica como efeito dessa guerra, e a situação humanitária, que falta de saneamento básico, já uma disseminação de doenças, você tem uma situação em números modestos, vale dizer, mais de 72 mil mortos, mais de 2 milhões de deslocados. Então, é uma situação que, inclusive, as agências humanitárias, né, internacionais classificam já nem como crise humanitária, mas como colapso sistêmico, né, porque a gente não tem, de fato, estrutura de saneamento básico, você tem pontos de crise de fome, né, porque não existe acesso à chegada de água, de medicamentos, de alimentos, né? E aí a gente volta pelo gancho, né, que vocês puxaram, que é a questão da atuação dessas flotilhas, né? Tem o caso da prisão do Tiago Ávila, que é uma das flotilhas, mas são inúmeras agências internacionais que operam na tentativa de romper esse bloqueio e na chegada de ajuda humanitária. E a gente percebe, né, acho que é importante dizer, que essa questão da crise humanitária, como a gente diz, a catástrofe, ela não é só um efeito desse conflito, né, dessa guerra. A gente percebe pela atuação de destruição da infraestrutura, do acesso a alimentos, como um método. Não é apenas um efeito de uma guerra, que qualquer guerra ela causa uma crise humanitária. Então a gente percebe uma coisa muito grave, que é, na verdade, um instrumento de pressão a morte de pessoas, a fome, a falta de acesso a elementos básicos de infraestrutura, alimento, medicação. E, para completar, ainda existe um fator ainda que tem sido, né, a gente pode dizer que um pouquinho subestimado ou menos citado, também pela questão do holofote virar para o conflito no Irã, que é uma escalada, apesar do cessar-fogo que eu mencionei que foi acordado no passado, é uma escalada que tem se intensificando de ataques, né, israelenses na Cisjordânia, que é outro território palestino sob ocupação israelense e em disputa entre Palestina e Israel. Então, nos últimos meses, houve uma intensificação, uma expansão de colonos israelenses ocupando essas regiões e um número crescente de mortos, né? A gente tem, por exemplo, uma resistência de pessoas do lado palestino tacando pedras contra as forças israelenses e as forças israelenses simplesmente executando essas pessoas na fronteira. Então, é uma situação que vem tendo uma escalada, inclusive, não sou eu que estou dizendo, tem relatórios da ONU dizendo isso, e inclusive declarações de lideranças das Forças Armadas israelenses afirmando que nunca se matou tanto na Cisjordânia quanto em 1967. Uma declaração que foi vazada pelo veículo Haaretz, que não foi negada pelas autoridades israelenses. Então, a gente percebe aí em voga ainda, né, uma continuidade de um processo de expansão territorial, de ocupação dos colonos israelenses nos territórios palestinos. Lembrando que em 67, que o Serguei falou, foi a guerra que realmente mudou as fronteiras lá, teve a ocupação, o início da ocupação violenta de Israel, tanto em Gaza como na Cisjordânia, foi quando começou isso, né? E tanto que a ONU determina que as fronteiras do futuro Estado palestino sejam consideradas anteriores ao ano de 67, quando teve uma matança incrível e que, segundo esses militares, está tendo agora, né, Monize? Isso. Serguei, queria continuar contigo aqui rapidinho, mas para você falar um pouco para a gente como essa questão está sendo vista aí na Rússia. Bom, a Rússia, desde o começo, né, dessa guerra, né, das atrocidades, né, cometidas por Israel, vem tratando essa questão como uma defesa da resolução de dois estados, pedindo uma solução diplomática, condenando de maneira veemente todas as agressões, as violações no plano humanitário, de ataques a civis. Então, a Rússia, de maneira diplomática, na sua retórica, ela é bem firme na condenação de todas as violações que são gritantes aos olhos da comunidade internacional, das organizações internacionais, da sociedade civil.
Agora, no plano geopolítico, né, a posição da Rússia é interessante nesse caso, porque a Rússia sempre teve uma postura de buscar uma esfera de influência no Oriente Médio, só que sempre teve uma relação muito ambígua, mas em outros tempos muito próxima a Israel, né? O presidente russo Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu, eram figuras que tinham uma proximidade política nos anos anteriores, mas com a guerra da Ucrânia e a escalada do conflito dos ataques israelenses contra Gaza, sobretudo pós-2023, a Rússia flexionou a sua posição, né? Então, ela se aproximou mais de um discurso pró-Palestina, de condenar mais Israel, sobretudo porque Israel defendeu, foi crítico, condenou a atuação da Rússia na guerra da Ucrânia, apesar de não aderir tanto às sanções de uma maneira de bloco, como a União Europeia, como o Japão, como os Estados Unidos, principalmente, como outros países, o que permite uma margem diplomática para a Rússia. A Rússia mantém ali uma relação ainda estratégica com Israel, porque existe uma diáspora russa, uma população russa muito grande em Israel, existem relações comerciais que são importantes, a Rússia não queima essas pontes, mas no cenário geopolítico que se desenha pós-guerra da Ucrânia e pós-escalada no Oriente Médio, a Rússia vê essa aproximação com a Palestina, no discurso para a Palestina, como uma de promoção de uma plataforma do sul global de transformação da ordem internacional. Então, ela vincula, para fechar aqui, Israel à aliança com os Estados Unidos, naturalmente, o que a Rússia chama de Ocidente coletivo, e Palestina se insere nesse discurso como uma promoção de uma ordem internacional multipolar, né? Ou seja, uma não comunista estadunidense no mundo. Israel, naturalmente, se encaixa com essa questão da influência dos Estados Unidos no Oriente Médio, mas no mundo de uma maneira geral. Pois é, lembrando que a União Soviética, então a Rússia, em 88, já reconhecia a Palestina como Estado, né? Então, com a perda da Síria como aliado, realmente fica uma situação de mudança para Moscou. Eu queria trazer aqui para o nosso papo a Amanda Arumi. Prazer estar com você de volta aqui, nossa já é de casa. A Amanda, que é doutora pelo programa de pós-graduação e integração da América Latina, da USP, o PROLAN. Prazer estar contigo. Bem-vinda, Amanda. Obrigada, prazer. É sempre muito bom estar aqui no estrangeiro. Essa família Brasil de Fato é muito importante para o debate de relações internacionais. Obrigado, eu já te coloco na fogueira. Eu já começo com pergunta difícil. Essa guerra não, genocídio desde 7 de outubro de 2023, na sua opinião. Você acha que a gente já tem distanciamento histórico para entender o que está acontecendo? Se vai ser um divisor de águas ou se vai ser mais do mesmo, como Israel nos últimos 20 anos, desde que saiu de Gaza em 2005, vem fazendo incursões de tempos em tempos, mata os caminhões de palestinos e volta, alguns anos depois, inclusive em Israel eles chamam disso de cortar grama. Uma maneira um eufemismo para a matança que eles realizam de tempos em tempos. Já dá para a gente ter esse distanciamento histórico ou ainda é muito cedo, na sua opinião? Dá sim. É muito importante entender que as mudanças do mundo, mesmo aceleradas, elas são estruturais. Tanto a guerra da Ucrânia, mas também o genocídio na Palestina. E esse projeto de Israel, de uma grande Israel, de uma expansão no Oriente Médio, que envolve ali o eixo da resistência, a resistência do Irã, os ataques no Líbano também, eles mostram o caminho escolhido pelo império, que são os Estados Unidos. Então a gente precisa ter um pouquinho de distância dos noticiários, né? E tentar entender toda essa conjuntura de guerra como um momento histórico da queda hegemônica dos Estados Unidos e de um aprofundamento dos seus métodos imperialistas. Então é como se os Estados Unidos entendessem e se aliassem a Israel dentro de uma projeção de expandir essa tensão bélica, mas ao mesmo tempo reinvestir na sua indústria militar, que é algo que os Estados Unidos precisa muito, lembrando que ele disputa essa hegemonia com a China, que já lidera economicamente. Né? Militarmente estão tomando um pau, do Hezbollah, inclusive, drones de $400 derrubando tanques. Toda a indústria precisa ter também revista para o novo tipo de guerra que está se avizinhando, né?
Olha, é aí que a gente precisa lembrar o quanto que a geopolítica é importante e a gente não pode fazer uma análise quantitativa da política. Porque se a gente fosse dizer quem é o mais poderoso belicamente, a gente ia dizer os Estados Unidos e não o Irã. Mas a geopolítica é essa capacidade de utilizar a geografia, utilizar a estratégia política para contra-atacar ou resistir. E o que a gente tem visto do Irã é que eles interpretaram muito bem esse mapa, tanto a questão do Estreito de Hormuz, onde ele controla ali a passagem de 20% do petróleo do mundo. Então a gente já tem notícias de aviões que estão cancelando voos porque não tem combustível. Isso impacta a economia mundial, e não só o contexto do Oriente Médio. Mas também uma estratégia muito inteligente que foi atacar os aliados dos Estados Unidos e acabar com aquela bolha de segurança e também de capitalismo e influência dos Estados Unidos no Oriente Médio. Lembrando que toda essa economia ela é pautada nos petrodólares. Então, essa guerra é uma guerra estrutural. Podemos dizer que é uma guerra de dimensão regional, então que envolve o contexto da Palestina, do genocídio, mas uma resistência do Irã, do Hezbollah no Líbano e um ataque constante de Israel e uma aposta dos Estados Unidos no projeto de Israel. E isso talvez seja algo também para a gente pensar sobre a guerra da Ucrânia, porque o professor da geografia, André Martin, da USP, tem feito uma análise, e acho muito interessante, que ele interpreta que essa queda dos Estados Unidos, os Estados Unidos teria que escolher uma das forças dos investimentos militares dele. E o Trump, por um neofascismo, por uma amizade estreita com Netanyahu, abre mão da OTAN, abre mão dessa perspectiva de financiar eternamente a guerra da Ucrânia e aprofunda seus laços com Israel, entendendo que essa estabilidade da indústria militar vai ser no Oriente Médio. E está promovendo um distanciamento agora da Europa, dizendo, olha, a OTAN não é problema meu, Bruxelas que invista nesse aparato. Amanda, você citou, né, aí um pouco essa ideia de grande Israel. Eu queria que você retomasse para a nossa audiência, explicasse melhor essa ideia, né, que é defendida por vários dirigentes de Israel, inclusive o Benjamin Netanyahu, e o quanto você avalia que isso é viável hoje ou não. Esse projeto, infelizmente, ele é um projeto que a gente pode categorizar como fascista, neofascista, porque é um projeto que busca impor uma questão de raça, né? E interpretar como inferior outras raças. Então, parte desse pressuposto. Mas não podemos esquecer da questão econômica, geopolítica, da importância do Oriente Médio e de o quanto isso é interessante aos Estados Unidos e a Israel. Então, nós sabemos que a construção do Estado de Israel teve apoios internacionais importantes, da própria Rússia, Europa, Estados Unidos, mas a questão da Palestina, que é um genocídio, não está sendo solucionada pelo multilateralismo. O debate de dois estados é algo que a gente vê distante, até mesmo nesse cessar-fogo. Dentro de Israel morto, né? Os governantes dizem que nem pensar. Exato, a extrema-direita ela não tem temor de atravessar o direito internacional ou os consensos do direito internacional. E é por isso que fica difícil a gente viver essa condição de genocídio e de guerras, mísseis e bombas, e do lado do discurso progressista a gente tem apenas o direito internacional. Nesse ponto, o que dá medo e preocupação com o que pode acontecer com o Thiago Ávila, né? Porque ele está preso, está detido, acusado de terrorismo. Por alguém que não se submete a leis internacionais. Exato. E aí é uma das questões também, nessa inércia dos estados, na crise da ONU e do multilateralismo, o que pode ser feito? E a gente tem visto que, óbvio, a imprensa, esse debate de comunicação nas redes sociais, mas principalmente o ativismo de pessoas, muitas vezes comuns, porque a flotilha ela é feita de pessoas comuns, podem impactar. É óbvio que uma flotilha não vai enfrentar belicamente o poder de Israel, mas vai trazer o debate e o fato político do quanto
extremo é a condição de Gaza hoje e como Israel descumpre o direito internacional constantemente. Também quero dizer que essa crise do multilateralismo, ela precisa ser repensada. A gente não pode só reivindicar as mesmas coisas, que o Conselho de Segurança da ONU vá resolver algo. Não, tem que repensar a ONU de uma maneira mais diversa, mais representativa. Digamos, democratizar a ONU. Então, onde essas vozes, como do Tiago Ávila, de movimentos sociais, de uma diplomacia de base, podem reestruturar a crise do multilateralismo? Porque a gente sabe que o direito internacional não vai resolver. Mas a gente também não vai abrir mão do direito internacional, porque a construção dos direitos humanos, né, de uma civilização mínima entre os estados, são acúmulos históricos importantes. A gente não pode ser ingênuo que o direito internacional vai resolver tudo, mas também não vamos abrir mão do direito internacional. Exato. Serguei, queria trazer você e a Rússia para a nossa conversa, né? A gente já falou aqui do conflito com a Ucrânia, né? E essa ideia de que a Rússia se divide em vários conflitos, em várias frentes ao mesmo tempo, né? Moscou enviou tropas como o African Corps para o Sahel, não se sabe ao certo se há envolvimento, colaboração com o Irã na guerra contra os Estados Unidos e Israel. Na questão palestina, como o Durão trouxe, ele reconhece o Estado palestino desde ali do final dos anos 80 e tem uma enorme população em Israel. Como é que essa questão árabe-israelense é vista por Moscou em termos de defesa do sul global? Só para comentar um pouquinho, né, essas diversas frentes russas, né, para distinguir um pouco, né, é claro que na Ucrânia é o conflito no qual a Rússia é o único conflito que a Rússia está envolvida diretamente, né, com suas tropas e tudo mais, é uma guerra propriamente dita. Na questão do Irã, por exemplo, até a gente sabe, existe um apoio logístico, também não envolvimento direto, mas o Irã, por exemplo, fornece drones, forneceu pelo menos por bastante tempo, durante o conflito ucraniano, drones à Rússia, né, que são usados na guerra com a Ucrânia. É interessante só fazer esse paralelo, né, para a gente entender essa distribuição de equilíbrio de influência no mundo, né? A Ucrânia, por sua vez, assim que estourou o conflito dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, a Ucrânia, por outro lado, se manifestou disponibilizando apoio logístico estratégico com sua expertise, né, com know-how de uso de drones que adquiriu ao longo da guerra para Israel e países que fossem atuar em apoio a Israel contra o Irã. Então a gente percebe como o Oriente Médio ele estabelece continuamente essas fronteiras geopolíticas, né? Sobre a questão do Sahel, né, também a Rússia, o que acontece é que a Rússia é a mesma situação, né, a busca de esfera de influência, de minimizar a presença do Ocidente, dos Estados Unidos ou de ex-colônias europeias, os países colonialistas europeus, né? Então, o que houve no African Corps, que você citou, ele é uma extensão, na verdade, da atuação do Grupo Wagner, que, após a sua dissolução, essas atuações que eram grupos privados militares passaram para a mão do Ministério da Defesa russo, né? Então, eles operam estrategicamente também, e apoio a governos locais, apoio à segurança de postos de petróleo, por exemplo, e funciona também como esse contrabalanço de, por exemplo, no Mali, que houve essa diminuição, essa expulsão da presença francesa, sua ex-colônia, e a Rússia é vista como um contrabalanço nesse aspecto, né, de um país que, enfim, é mais bem visto, né, na sua influência estratégico-militar nesses países que não operam mais sob a égide do Ocidente. Voltando para a questão palestina, é a mesma coisa que eu falei no começo, né? Então, essa questão do sul global, ela vira uma plataforma estratégica de suma importância para a Rússia, né? É interessante só fazer um pequeno parênteses, né? Que a Rússia não fala muito em sul global quando se inclui nessa agenda. Ela cita o sul global quando ela cita países da América Latina, do Sudeste Asiático, da África, mas a Rússia fala em maioria global, uma conceituação da política externa russa para demonstrar justamente que a Rússia quer se colocar nesse papel, inclusive de liderança de um país que, junto com a China, pode estar à frente, né, nessa transformação da ordem internacional. Então, quando ela fala em maioria global, ela quer dizer, em primeiro lugar, que a Rússia não está isolada pelas sanções do Ocidente
e que os países sancionados, né, como o Irã, como a Rússia, são países, Venezuela, Cuba, etc., são países que não fazem parte, né, da maior... Aliás, são países que fazem parte e têm contatos, têm relações prósperas dentro da maioria dos países do mundo, né? Então, é uma forma de mostrar que o Ocidente que opera de maneira mais hegemônica, né? E, como eu falei anteriormente, a questão de Israel-Palestina é incluída no mesmo balaio, né? Israel é visto como um país que continua, né, na sua postura geopolítica, representa continuidade de uma certa hegemonia dos Estados Unidos, ou pelo menos um esforço de manutenção dessa hegemonia. A gente pode dizer que é um esforço de retomada, né? A gente percebe a China já muito mais à frente, né, na sua capacidade de liderança econômica e política no mundo. Mas, então, acho que a disputa se desenha dessa forma, né? Essa promoção do sul global, ela surge em grande parte nessa esfera de influência de minar uma maior expansão ou uma retomada, como eu disse, da atuação, principalmente dos Estados Unidos nesses países, onde a Rússia vem perdendo, inclusive, né, uma certa aliados, né, como foi o caso do Bashar al-Assad na Síria, que Durão já citou, a questão da Venezuela é muito sensível para a Rússia, sempre a Rússia foi muito aliada do governo Nicolás Maduro, então condenou veementemente o sequestro do presidente venezuelano, agora Cuba, né, que está tendo muita atenção por parte da movimentação de Donald Trump. A Rússia sempre também condena essas violações, né, e busca romper o bloqueio e fornecer ajuda humanitária. Então, sempre tudo isso se encaixa exatamente nessa forma da Rússia se colocar no mundo a partir da guerra da Ucrânia, que transformou, sem dúvida nenhuma, de uma maneira que não vejo muito recuo, né, ou uma volta para uma normalidade pré-2022, né, em termos de desenho geopolítico no mundo. Mas, Serguei, rapidamente, antes disso, eu só vou ler o recado da Dona Ofélia, que fala que a propaganda sionista propaga desinformação e a negação dos palestinos como etnia e povo originário. Dona Ofélia, é bem isso mesmo, inclusive a desumanização dos palestinos como forma de justificar o que o governo israelense está fazendo lá dentro, principalmente internamente. Ocorre essa negação para vender para a própria população essa ideia de que eles e apenas eles são os donos daquela terra, o povo escolhido por Deus, né? Mas, Serguei, aproveite rapidinho e fala quais as últimas da guerra da Ucrânia, como anda esse conflito. Bom, a gente está falando de cessar-fogo, né, de cessar-fogo frágil, de conflitos diversos. Falando rapidamente sobre a Ucrânia, essa semana as manchetes deram conta de anúncios unilaterais de cessar-fogo curtos, né, de 48 horas ou um pouquinho mais, às vésperas do Dia da Vitória, que será celebrado, a gente vai cobrir, inclusive, do Brasil de Fato, aqui em Moscou, no dia 9 de maio, que comemora a vitória soviética na Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, a Rússia anunciou um cessar-fogo temporário de 48 horas, nos dias 8 e 9, para as celebrações, e disse que se a Ucrânia não obedecer, ou se tiver algumas provocações durante esse período, sobretudo em Moscou, onde ocorrerá o principal desfile militar, a Rússia irá atacar o centro de Kiev, o centro da capital ucraniana. O presidente Volodymyr Zelensky, em resposta, não respondeu a esse anúncio unilateral da Rússia, anunciou o seu próprio cessar-fogo unilateral, mas antecipando a data, ou seja, uma forma de jogar a responsabilidade para a Rússia, dizendo que esse cessar-fogo, o que o Zelensky chamou de regime de silêncio, teria começado a entrar em vigor hoje, na madrugada de meia-noite, da partir de meia-noite desse dia 6 de maio. Só que hoje já houve bombardeios russos na Ucrânia, desde ontem a Rússia fez alguns ataques, e o que serviu para a Ucrânia já emendar e dizer que a Rússia está violando o cessar-fogo que anunciou. Então há muita expectativa para o que será desse dia da vitória, justamente porque tem esse ar de escalada de ataques ucranianos em cidades russas, né? Ontem houve pela primeira vez em anos que um drone atingiu uma região relativamente próxima ao centro de Moscou, é uma área que normalmente é muito blindada pelo sistema de defesa aérea,
Então, há muita preocupação, inclusive, né, a gente pode dizer isso, por parte das forças de segurança russa, por forças de segurança da Rússia. Inclusive, será o primeiro desfile militar no sábado que não contará, a primeira vez em 18 anos, 17, 18 anos, que não contará com a participação de equipamentos militares robustos, como tanques, né, mísseis, veículos militares em geral, justamente por um motivo de segurança, né? Então, o desenho é uma continuidade, agora só para fechar a questão, é uma continuidade de ataques pontuais que acontecem de ambos os lados, da Rússia e da Ucrânia, tanto no fronte quanto ataques em cidades atingindo regiões civis por drones, etc., infraestrutura de petróleo e tudo mais, e diálogos de paz completamente paralisados, muito por conta também do conflito no Oriente Médio, né? Desde que escalou o conflito no Irã, as conversas sobre qualquer tipo de cessar-fogo realmente mais permanente foram completamente paralisadas, e não há avanços nos últimos meses sobre quaisquer retomada de negociações para acabar com o conflito na Ucrânia. Amanda, e agora a pergunta que a gente faz quase todo episódio aqui do Estrangeiro. E o Trump? Boa parte da incerteza do mundo atual vem das ações erráticas, pouco previsíveis do Donald Trump, né? Dá para arriscar, prever como a questão do Irã vai ser resolvida? Muito difícil. Olha, a profissão de analista internacional é quase 100% de erros em tudo que a gente tenta analisar. E é por isso que a gente precisa interpretar mais com distância, né? E com arcabouço histórico. Essa guerra do Irã, ele hoje tenta manter uma narrativa, né? Então ele diz que vai sair vitorioso, que quem está bloqueando o Estreito de Hormuz são os Estados Unidos e não mais o Irã. Ele faz o bloqueio do bloqueio para dizer que ele que está dominando e controlando a região. Mas eu interpreto que no médio e longo prazo os Estados Unidos vão sair fracassados dessa guerra. Seja por uma derrota em si, mas também por uma decadência econômica. Porque não vai ser a primeira guerra dos Estados Unidos que eles vão perder. Eles já perderam muitas guerras. Mas o ponto central do Irã é que eles podem levar com eles um aceleramento da queda hegemônica. Tem muitos autores que falam que os Estados Unidos só estão comprando tempo, mas que a crise do império já vem sendo marcada desde a crise do petróleo na década de 70, a bolha de 2008. Então, eles compram tempo dessa queda hegemônica. Mas, como o Trump, não sei se por um erro, não sei se por ser mal assessorado, acreditou que essa guerra seria fácil e que iria ajudar ele a ser mais popular, porque lembra que ele vem de uma autoestima de ter invadido a Venezuela e sequestrado o presidente Maduro. Então ele estava ali embalado pelos seus desejos e acreditou que ele também iria aniquilar um líder, né, o líder supremo, que inclusive tem uma figura religiosa, o Ayatollah, e resolveria a questão do Oriente Médio e do Irã com facilidade. A gente tem que lembrar que o Trump e o próprio MAGA, né, que é esse grupo do Trump, eles são negacionistas científicos. Eles não acreditam nas mudanças climáticas, eles não acreditam na vacina, na pandemia, e eles não acreditam em dados. Então, vamos interpretar aí que esses erros grotescos, né, de planejamento dos Estados Unidos se dá por um grupo político que é popular nos Estados Unidos. Esse é o nosso problema, porque eles são populares. E que a partir dessas imbecilidades, né, vamos chamar desse surrealismo, né, que eles constroem nas narrativas, eles vão dobrando a aposta. Mas para um médio e longo prazo, podemos interpretar que essa queda hegemônica dos Estados Unidos e que vai acontecer mais rápido. Porque muitos acadêmicos, eu já debati isso com pessoas que estudam Estados Unidos e eles falavam, não, a queda vai ser lenta. Os Estados Unidos não vai deixar de ser uma potência militar, não vai deixar de ser uma potência econômica, vai levar tempo. E o que tem se mostrado é que não, vai ser rápido, né? Eles já estão perdendo questão de tecnologia. Um dos fatos importantes que passa despercebido
tem um ranking das melhores universidades do mundo, né, de pesquisa de ponta em ciência. Antes, elas eram todas norte-americanas. E agora, 8 são chinesas, sobrou Harvard e uma do Canadá. Assim, isso mostra o futuro, né, das fronteiras tecnológicas e da inovação. E como os Estados Unidos estão ficando para trás. Já não tem mais o American Way of Life. O trabalhador americano já não existe. Morre de medo de ser pego pelo ICE, pelo estrangeiro, né? Pelo menos. Então, a gente está presenciando essa queda. Agora, qual é o perigo para a América Latina? É que ele quer levar a América Latina junto. Ele cai esperneando e atirando, né? Ele quer nos levar para essa decadência social e econômica que representa os Estados Unidos hoje. Eu vou fazer dar um recadinho para você que está vendo a gente. Ajuda o Brasil de Fato. Como você viu, o Brasil de Fato está presente nas zonas mais quentes do mundo, zonas que importam. Na Rússia, onde está em guerra, a Venezuela, onde teve o presidente sequestrado, em Cuba, em que o país que o presidente, esse querido Donald Trump, está falando que vai ser o próximo alvo. E por isso a gente faz um jornalismo único e que merece continuar sendo feito. Mas para isso a gente precisa da sua ajuda. O Pix do Brasil de Fato é @brasildefato.com.br. Qualquer ajuda é importante, vai ajudar a gente a manter de pé esse jornalismo único, progressista e independente que leva para você informações em primeira mão, não requentadas de agências de notícia, né, Moniz? E aproveitando, a gente também está com uma campanha no ar, uma campanha de solidariedade a Cuba, né? O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, está com uma campanha permanente de solidariedade para arrecadar fundos visando a compra e envio de medicamentos e insumos médicos para a Ilha do Caribe, né? A iniciativa busca contornar a escassez de suprimentos na ilha, que está aí sob um ataque ferrenho dos Estados Unidos, do Donald Trump. E a campanha é focada em produtos listados pelo Ministério da Saúde cubana, né? As contribuições também são em Pix, que tá, para quem tá vendo no YouTube, tá na nossa tela. Para quem tá nos ouvindo é 11 586 301 0001 65. Qualquer valor também aí para a campanha de solidariedade a Cuba. E aproveitando, né, o tema da campanha de solidariedade, o nosso Apoia-se, como a gente falou, o Donald Trump também, depois da Venezuela, depois do Irã, depois da Palestina, tá com foco em Cuba, né? Tá sendo ameaças públicas e tal, com relação à ilha. O que pode acontecer e o que pode impedir esse ataque a Cuba, Amanda? Mais uma vez... Você esteve lá recentemente, né? Sim, estive Como é que tá lá, no assim, comboio. Bom, é uma Queria que situação... você depois falasse um pouquinho mais sobre essa sua experiência recente lá. É uma situação realmente de bloqueio energético trágica e a gente pode comparar com um genocídio porque a ideia é que sufoque Cuba lentamente. E isso tem levado a inúmeros problemas, né? Tanto uma questão de energia, então assim, não ter energia para um hospital, energia para as escolas, para as universidades, mas também isso desencadeia outros problemas, né? Então não tem coleta de lixo, isso aumenta o número de doenças, não entra medicamentos. É sufocar uma sociedade, é por isso que a gente chama de genocídio. E é muito importante a solidariedade internacional por meio de doações, mas que a gente entenda Cuba como o nosso farol ideológico. E não é por acaso que o Marco Rubio e o Trump se importam tanto com uma ilha. Eles se importam muito com a ilha cubana porque Cuba foi responsável por construir ideologicamente a esquerda na América Latina. Esteve presente em todos os processos, de forma indireta ou direta. Então, por exemplo, o Chávez mesmo, na Revolução Bolivariana, ele inicia seu governo sem ser socialista. É a partir da referência em Cuba que ele se declara socialista. O próprio processo de paz na Colômbia, que foi um processo referendado pela ONU, com uma grande participação da Noruega, não seria possível se não fosse Cuba, que recebeu o processo de paz e trabalhou ali arduamente com a sua capacidade diplomática para chegar numa solução que a gente pode dizer que leva à existência do presidente Gustavo Petro. Então, Cuba é muito importante e o Marco Rubio e o Trump sabem disso. Então, a gente precisa entender, a nossa ilha, ela precisa seguir iluminada e existindo por uma questão ideológica.
E a solidariedade internacional, ela é fundamental. Mas precisamos aqui, nos nossos debates de Brasil, defender Cuba como um projeto político para a região. E quem que vai, falando em defesa internacional de ideias e símbolos, eu ainda estou pensando no Tiago Ávila, assim, em termos de direito internacional. Você vê alguma possibilidade de recurso? Alguém pode ser acionado para interferir? Você vê essa possibilidade de a coisa ser resolvida diplomaticamente? E sim, como? E aproveitando também, Amanda, se você puder falar da postura do governo brasileiro diante, né, dessa situação, do sequestro, do cativeiro do Tiago. Olha, o Tiago já tinha sido, né, capturado. Sim, há poucos meses, né? Meses atrás. E foi pressão internacional que fez com que Israel flexibilizasse ali e não mantivesse preso, porque nós sabemos do poder que eles possuem ali para tomar essas decisões e que pouco importa para eles o direito internacional. Então, óbvio, a gente precisa de um trabalho diplomático que o Itamaraty acredito que está fazendo. Inclusive, na nota do Itamaraty, eles definem como um sequestro, né, qualificando ali que ele estava numa missão humanitária em águas internacionais, que não se qualifica como um grupo terrorista, muito longe disso, para denunciar o genocídio. Mas uma aliança que realmente é forte é essa aliança do Lula com as lideranças europeias. E eu acredito que Lula e Pedro Sánchez podem ser a voz para colocar uma pressão. A gente precisa trazer cada vez mais contradições, que os aliados dos Estados Unidos e de Israel sejam pressionados. Porque foi isso que aconteceu na Europa. Grandes manifestações da sociedade civil que pressionaram os governos e fizeram que algumas interpretações ali mudassem. Então, acreditar aí na capacidade de pressão da sociedade civil, manter a diplomacia, porque ela é importante e fundamental, mas para Israel e os Estados Unidos, hoje o que vale é a lei do mais forte. Então, eles vão tentar impor a força deles perante uma pessoa, né? Um indivíduo, um ativista, que é o Tiago Ávila. E é o que você falou aqui, Cuba foi uma rebelde, uma ilha no quintal dos Estados Unidos, a poucos quilômetros de Miami, da Flórida, rebelde, que há 60 anos vem desafiando o grande império, dando uma banana. Sem um grande aparato militar. Sem um grande interesse econômico, apenas com a força da vontade, né? Um desafio grande que humilhou, e humilha os Estados Unidos. Me parece um pouco parecido com a situação da flotilha. O Tiago que vai lá constantemente, expõe ao mundo os malfeitos de Israel, e eu me pergunto se Israel não está querendo revidar e fazer dele um exemplo também nesse momento, né? Para evitar que isso aconteça, realmente é pressão internacional, né? Mas voltando agora para esse xadrez mundial que a gente está falando, você falou uma coisa que me chamou a atenção antes, que o Trump iria rifar a OTAN. Existe essa corrente de pensamento que fala que isso é uma possibilidade e tal. Você vê isso acontecendo? Porque a gente está vendo o pau quebrando lá. Vão tirar 5 mil soldados da Alemanha, vai desidratar, rompendo com a Espanha, porque a Espanha não quer colocar uma porcentagem grande do PIB para comprar armas. Você vê esse rompimento e o que isso aconteceria? O que isso acarretaria nesse xadrez mundial? Eu vejo, e já no primeiro mandato do Trump ele já anunciava isso, que a OTAN era obsoleta, que não servia mais aos interesses dos Estados Unidos. O que a gente vê de estrutural é que essa aliança Europa-Estados Unidos, ela é muito forte desde a Segunda Guerra Mundial. Na Guerra Fria, e a OTAN significou que os Estados Unidos iria promover uma sensação, né, e uma capacidade bélica mesmo, de segurança da Europa, porque o que os europeus mais têm medo, além da Rússia, que eles têm muito medo, é de uma nova guerra no continente. Então, pensa que a Europa é do tamanho do Brasil, mas eles têm inúmeros conflitos, né, separatistas, disputas, ali nunca foi pacífico. Então, os Estados Unidos representavam uma segurança internacional. Então, por isso que o Trump negar financiar a OTAN e enfrentar politicamente
o posicionamento da Europa e ainda essas retiradas são mudanças estruturais. Eu, assim como quando estudava relações internacionais, nunca imaginaria essa conjuntura, porque as bases militares são as capacidades que os Estados Unidos têm de ser esse grande interventor no mundo. Ele tem uma capacidade logística, né, de intervir no Oriente Médio, de intervir na América Latina, por conta das bases militares que foram sendo construídas. A questão, e aí eu até estou escrevendo um texto com a Ana Prestes e com a Ju Furno sobre o Trump, é que nessa queda do imperialismo, eles praticamente optam por abrir mão dessas zonas de influência que eles foram construindo. Então, eles abrem mão da OTAN, eles abrem mão do multilateralismo, porque um grande defensor e financiador do multilateralismo sempre foram os Estados Unidos. É como se a elite mais agressiva tomasse conta do projeto dos Estados Unidos e achasse que tudo o que era feito antes estava obsoleto. Isso é uma contraposição também da visão dos Estados Unidos entre os republicanos e os democratas. Lembrando que eles têm o mesmo objetivo, que é perpetuar o poder dos Estados Unidos. Mas eles têm métodos e alianças distintas. Vamos dizer que o Trump é mais aliado a Israel e ao Netanyahu hoje, e os democratas eram, sim, mais aliados à Europa, e a esse discurso neoliberal, multilateral, mais suave, eram intervenções mais suaves. Enquanto a gente já teve a experiência da Lava Jato, que é uma intervenção suave do lawfare, hoje a gente tem uma intervenção direta, né? Um bombardeio em Caracas e um sequestro do presidente Maduro. Então, mudaram os métodos e alianças. Estamos chegando aqui no fim do nosso debate. Queria, Serguei, te pedir para... Se você quiser fazer algum comentário, as suas considerações finais desse nosso tema de hoje, desde inclusive, queria Moscou. pedir, Serguei, nessas suas considerações finais, se você pudesse comentar o que a Amanda falou, se a Rússia está interessada e está preparada para ocupar esse espaço nesse pós-multilateralismo. Qual é o espaço que a Rússia ocuparia? Ou gostaria de ocupar? Tá sem som. Tá sem som. Volta, liga aí o som, Serguei, de volta. Bom, respondendo a sua pergunta, sem dúvida nenhuma, a Rússia, na verdade, não está só preocupada ou está se colocando à disposição, é uma postura proativa da Rússia, né, de tentar ser esse vetor, né, de uma nova ordem internacional baseada no multilateralismo, né. Tudo que a gente conversou, que eu mencionei aqui, a atuação da Rússia no Oriente Médio, na África, mas nas suas alianças no sul global, de uma maneira geral, muito com a China, que é estratégica, que é central, com os países da América Latina, via sul global de uma maneira geral, mas muito no BRICS, né? Lembrando a boa relação com o Brasil, a gente tem a cúpula do BRICS esse ano, então tem vários vetores, várias plataformas nas quais a Rússia busca exatamente isso, né? Ser um desses países que vai catalisar um pouco essas transformações, né? E a dinâmica interessante é como que isso vai se articular no eventual fim da guerra da Ucrânia, que a gente espera que acabe em algum momento, por conta dessa relação com o Donald Trump, né? Porque isso é curioso, só para complementar, acho que essa é uma consideração final, uma coisa que a Amanda comentou no começo, é justamente esse olhar diferente, né, do Donald Trump sobre o mundo, na questão da OTAN com o Oriente Médio. Aí só para complementar aqui um fato importante desse ano, é que na sua doutrina militar, que foi lançada esse ano pelo Donald Trump, pela primeira vez em anos, os Estados Unidos não incluíram a Rússia como ameaça. E mencionaram, inclusive, a doutrina Monroe como a América Latina como um quintal dos Estados Unidos, né? E daí veio Venezuela, Cuba e tudo que a gente está discutindo. Então, acho que isso é um ponto interessante, né? Como a Rússia vai buscar articular na sua relação com os Estados Unidos a partir dessa transformação que tanto promove, né? O que a gente percebe é justamente os Estados Unidos querendo fazer uma moeda de troca, digamos assim, né? Então a gente percebe, para concluir, que muitas vezes, né, por todos os conflitos, incluindo a Palestina, que é o foco principal do programa de hoje, é que essa moeda de troca são vidas humanas, são catástrofes humanitárias e sendo jogadas, né,
nas mesas de negociações como mero ativo político, né? Então, acho que isso é bastante problemático e essa vem sendo atuada, pelo menos na atuação do Donald Trump internacionalmente. Pois é, né? Antes da gente ir para o Terra Plana, que a gente mais vai ver até essa nova ordem se consolidar, né, Amanda? Mas você recebeu elogios. Sim. O Carlos Pereira disse que essa jovem é muito inteligente e ao mesmo tempo tem potencial para fazer parte da política nacional. Olha. Estamos esperando isso também. Carlos, fica aí que a gente vai para um quadro Terra Plana um pouquinho mais leve agora. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. E para você que não conhece esse quadro, cada um de nós três, eu, Monize e Serguei, cada um de nós três vai trazer o que foi notícia e em termos de bizarrice, foi notícia terraplanista mais relevante da semana. E quem escolhe é Amanda Arumi, que é a árbitra dessa nossa competição. Amanda já está acostumado aqui com o nosso Terra Plana. Já conhece, Inclusive, Adoro. olha o troféuzinho que é o prêmio do vencedor. O troféu totalmente feito pelas mãos artesanal. Sem prompts. Serguei, o que você trouxe pra gente? Bom, o Durão mencionou a apresentação do quadro como um pouquinho mais leve. Eu não trago nada muito mais leve, não, infelizmente, mas é bizarro. Como eu gosto de dizer, esse quadro é distópico, né? Terraplanista nesse aspecto. É um comentário, uma declaração do ministro das Finanças de Israel, para se atendo ao nosso tema também de hoje, é o ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich, que é uma figura da extrema-direita, né, radicalizada no espectro político israelense, que numa entrevista ele declarou que numa conversa com seu filho, que é um militar israelense que atuou no sul do Líbano, nos ataques israelenses ao Líbano, o seu filho teria falado para o pai que não acabe com o seu trabalho no Líbano, deixe algo para nós, né, ou seja, os militares e novas gerações, né, talvez. E ele disse, na entrevista, rindo, de uma maneira quase que debochada, dizendo que falou para o filho: não se preocupe, é para destruição, teremos muito trabalho ainda no Líbano. E essa frase não é desconectada com a atuação política dessa figura da extrema-direita israelense, porque ele é um dos defensores que, de maneira bem proativos, na explícita ocupação dos territórios do sul do Líbano por Israel. Inclusive, a crítica que ele faz ao Benjamin Netanyahu é justamente que ele não é tão radical quanto ele. Ele não é tão explícito na sua intenção de anexar territórios e ocupar, de implementar esse expansionismo israelense para além de suas fronteiras. Então, esse é o meu candidato ao troféu Terra Plana de hoje, porque acho que acaba sendo uma cereja do bolo, assim, por um lado mais bizarro a partir de tudo que a gente falou hoje. Não dá pra rir, mas dá vontade de chorar, né, Moniz? Um treco desse, né? Dá uma noção de como anda doente essa sociedade israelense, né? E Serguei tem um mérito aí de trazer um Terra Plana dentro do nosso tema. Dentro do tema, Rodrigo Durão, o que você trouxe pra gente? Eu trouxe Javier Milei. Javier Milei também, outro querido aqui da casa. Semana passada a gente falou que o Milei tinha proibido a entrada dos jornalistas na Casa Rosada. Ele abriu. Voltou a abrir essa porta para os jornalistas. Só que ele, que é o grande defensor da liberdade, Caracas, ele deixou os jornalistas confinados numa salinha com vidro fosco, sem acesso às dependências internas. Eu vi um dado interessante aqui. O Milei, ele solta uma média de 60 insultos por dia. Meu Deus! Sendo que 70% deles são direcionados para jornalistas. Ou seja, para a liberdade de expressão. O grande defensor da liberdade de expressão é um dos maiores... uma das pessoas que mais ataques fazem à liberdade de expressão, né? É um ridículo. É isso que eu trouxe. E você, Moniz? Eu também trouxe uma figurinha repetida aqui do nosso quadro, Donald Trump. Ele simplesmente, os Estados Unidos vão começar a emitir passaportes com o rosto do Donald Trump.
Eu fiquei muito em dúvida se isso era uma notícia real, mas ela tá aí no Brasil de fato, inclusive. E os Estados Unidos vai ter edições comemorativas do passaporte para 250 anos da independência e simplesmente vão ser essa página interna, uma ilustração baseada numa foto do presidente Donald Trump, e aí qualquer cidadão estadunidense que for lá emitir seu passaporte vai ter que sair durante um período, né, uma tiragem limitada, com a foto do Donald Trump ficar no seu passaporte aí durante o tempo de validade de 5 a 10 anos. E ele autorizou emitir a própria foto nos passaportes. Que é uma fofura, né? Imagina se fosse aqui. Já pensou se Nossa! Jair Bolsonaro resolve colocar a sua face linda no passaporte e você tem que carregar esse treco. Ai. Você que viaja bastante, Amanda? Ia ser Como seria viajar com o Que Trump? pesadelo. Um pesadelo encontrar na tua bolsa, de repente, a cara do Trump. Ai. Meu Deus, depois de horas de viagem. E aí, quem ganha? Olha, apesar desses absurdos já serem cotidianos, eu vou com o Trump. Porque a Muniz traz essa notícia aí. Ela pesa no bolso, né? Assim, que queima o bolso, na verdade. A dita maior democracia do mundo, nada mais, nada menos, funciona como um reinado. Né? Um reinado, com decisões um feudo. Imagina se o Putin fizesse isso, se o Dias-Canel fizesse isso. O Maduro. O Maduro. É coisa de Coreia do Norte, né? Kim Jong-un, imagina, culto à personalidade, algo assim. Pois é, Muniz, mais uma vez, né? Ganhei, viu? Vamos ver como é que tá esse placar aqui? Você anda... Vou deixar uma boa herança aí pro Lucas. Exato, tá imparável, não vê mais ninguém pela frente. 8 pontos para Muniz, 6 pontos para mim e da Rabeira os correspondentes com apenas 4 vitórias. Mas a gente ainda tem muito jogo pela frente. Até dezembro teremos muitas rodadas. Obrigado, Amanda. Obrigada. Sempre Muito um obrigada, prazer. Amanda. Obrigado, Serguei, aí de Moscou, tarde da noite. Obrigado por mais uma participação, meu companheiro. Obrigado a vocês, sempre um prazer participar do Estrangeiro. Lembrando que o Estrangeiro é apresentado por mim e por você, Muniz Ravena, escrito e apresentado, com direção de Camila Salmásio, a edição e sonorização do Adilson Oliveira, operação do Switcher, Marina Ortega, a identidade visual é do Rafael Canoba, no Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é de Muniz Ravena e Lucas Stanislau, com direção executiva de Nina Fidelis. Um grande abraço, a gente volta na próxima quarta-feira.